Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro podcast do Lavanderia Sem Franquia. Hoje eu tô aqui, né? Meu nome é Fábio Pereira Leme, eu sou um integrante do Lavanderia Sem Franquia e aqui do meu lado tá o Thiago Ayub, que é, né, o especialista em lavanderias, o maior especialista de lavanderias do Brasil, juntamente também com Eliezer Augusto da Finalux, nosso parceiro, nosso amigo, né? E eu quero, né, nesse momento, você se apresentasse, Thiago, depois o Augusto, o Eliezer. Tá. É, então hoje a gente queria montar queria falar um pouco no podcast de um jeito, uma conversa mais tranquila entre amigos e falar um pouco das coisas que a gente pensa e que a gente às vezes não fala na frente das câmeras, né? Então hoje é essa oportunidade. Eu me chamo Thiago, comecei em lavanderia em 2016 e a gente trouxe as lavanderias de autosserviço sem franquia para o país. E depois disso, a gente veio crescendo e a gente está numa média de 1.300 lavanderias no Brasil e a gente monta lavanderias também em outros países. E a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente pensa sobre isso, como que isso é construído, até onde dá para ir, a nova era, o novo momento. Então é isso. E aí, Augusto? Não, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Sou o Eliezer da Finalux, uma empresa que trabalha no outro lado, que é a gestão financeira, né? Que é ali os bastidores dos negócios. Então é muito bom poder compartilhar com vocês, conectar isso. Tem me impressionado demais, a gente vai abrir aqui, né, sobre os resultados que as lavanderias trazem dentro do modelo de negócio e o que a gente vem enxergando de mercado. Então tem muito pra gente compartilhar e vai ser uma jornada bacana aí. Cara, legal, fico muito feliz desse bate-papo, né, que a gente vai desenvolver aqui hoje, né? A gente entrega muito conteúdo nas redes sociais, então, se você ainda não segue o Lavanderia Sem Franquia, você pode entrar lá no seu Instagram e digitar Lavanderia Sem Franquia, você já vai encontrar as redes sociais. Também no YouTube, a gente está presente no YouTube, indo para o TikTok também, você vai poder encontrar a gente lá. Então, se você ainda não segue a gente, segue lá nas nossas redes que vai ser muito bom, você vai absorver muito conteúdo e conhecer mais desse mercado que vem revolucionando, né, o Brasil, né? O Brasil está aderindo cada vez mais esse tipo de serviço e esses negócios, né, são muito interessantes. Acredito que você está aqui por esse motivo. Então, a gente quer entregar aqui hoje algo mais leve, mais descontraído, mas se você busca por conteúdo massivo, você pode ir lá nas nossas redes sociais. E já aproveitando, né, essa oportunidade, a gente tem alguns temas aqui e a gente queria falar um pouco sobre a mudança que está acontecendo na vida das pessoas aqui do Brasil, em contato com esses tipos de serviço, né? E o que isso tem trazido de benefício, né, para as pessoas que empreendem nesse mercado. E eu queria saber, né, Thiago, como você vê o que está acontecendo no Brasil, como você vê o serviço de lavanderia impactando no dia a dia do brasileiro? Queria que você Então, falasse sobre isso. primeiro uma das coisas que eram legais lá atrás, que se repetem até hoje, desde quando a gente começou a nossa primeira lavanderia, o Eliezer depois ele pode falar um pouco dos resultados das lavanderias que eu tenho, né? O Eliezer é o cara que cuida da parte financeira, mas lá no começo as pessoas falavam assim, lavanderia de autosserviço, eu tô começando a ver lavanderia de autosserviço na minha cidade, será que ainda tem espaço? E isso nunca acabou de lá para cá. Então, antes de falar sobre como o serviço impacta, eu vou dizer por que que muitas pessoas perdem essas oportunidades hoje em dia, né? É, de montar as suas lavanderias. Eu acho que muitas das vezes elas não se sentem capacitadas como empreendedores. E é justamente isso que a gente veio trazendo no Brasil. A gente trouxe, obviamente, um grupo enorme de pessoas que empreendiam. A gente tem, vamos dizer, pessoas que são milionárias nesse ramo junto com a gente, mas a gente também tem a maior parte das pessoas que estão com 100 mil, estão com 50 mil, estão com 150 mil,
que podem começar um negócio que vai trazer uma lucratividade enorme. Então, hoje uma lavanderia de autosserviço, ela traz 50% de lucratividade. Quando eu não comecei tendo esses resultados, porque talvez eu não tivesse feito isso da forma correta. Era preciso aprender muito ainda ao longo da minha vida para poder me tornar alguém que aprendesse. E eu aprendi com lavanderia sem franquia também. Quando eu comecei a lavanderia sem franquia, eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu também tinha esse medo. E quando eu comecei as minhas lavanderias, foi pior ainda. Porque imagina que hoje o Eliezer vê os resultados da lavanderia, mas quando eu comecei lá, eu tinha R$ 1.600 de faturamento numa lavanderia. Agora é um pouco diferente, né, Eliezer? Quer falar um pouquinho aí Você vê um sobre resultado. faturamento, mas sobre esse cenário? Mas só para finalizar em relação a esse cenário, e você fala disso, Uhum. aí a gente começou a ver as pessoas querendo montar suas lavanderias, muitas começando de uma forma profissional e algumas pessoas não tão profissionais assim. E o que que isso trouxe no Brasil? Trouxe a oportunidade de você entrar com um negócio e se caso você tenha competidores, se você mostra um serviço um pouquinho melhor hoje, o brasileiro vai, porque é tão carente de serviço no Brasil, e o autosserviço se tornou um aliado disso. E o mau autosserviço se tornou propaganda para o bom autosserviço. Então o que que a gente faz? A gente traz o bom autosserviço. A pessoa fazer uma coisa de forma profissional sem ficar muito ligada a isso. Então, o Brasil hoje, ele tem uma oportunidade de dobrar o número de lavanderias, inclusive as franquias saindo desse mercado. Então, você tem a oportunidade de cada vez mais se destacar em relação a uma franquia pela falta de cuidado que ela tem com o seu franqueado, mas não só isso, porque ela não participa de nada nesse processo. Ela não fabrica nada, ela não tem nenhuma automação, ou seja, ela não tem nada que vá contribuir. E ela esconde aquele know-how para que a pessoa fique sempre dependente dela. E foi isso que a gente fez. A gente trouxe o know-how para as pessoas poderem desenvolver isso. Então, é por isso que a lavanderia sem franquia ele não monta uma lavanderia. Ele leva a pessoa do zero, quando ela não sabe nada, ela leva ele para entender como é que ele vai trabalhar o negócio dele, para ele entender aonde ele vai comprar, para ele ter segurança através da gente como um avalista, para poder construir esse negócio, comprar com segurança, depois passar para as adequações, para a inauguração e ao longo de um ano construir esse know-how que é necessário ao longo desse tempo. Então não dá para se construir know-how de um dia para a noite e também não dá tempo hoje de não ser profissional e demorar 3, 4 anos para dominar uma lavanderia de autosserviço. Quem perde tempo com isso normalmente não vai ter tanto resultado. Foi o que aconteceu comigo lá atrás, o que eu trouxe e foi o motivo do Lavanderia Sem Franquia ter nascido. Então é isso. Tem uma coisa muito importante nesse contexto todo, é que o empreendedor, ele quer resultado, né? Sim. Então a gente tem um cenário no Brasil que é um mercado de muito empreendedorismo. As pessoas empreendem no Brasil, né? Tem muita criatividade, né? E essa questão de você ter um capital, igual o Thiago colocou aqui, 100, 150, o objetivo dele é multiplicar isso. Mas a gente também tem o controverso no mercado que a cada 10 empresas que abrem, 7 estão fechando, 6 a 7. O índice era 5, era 4, agora já está chegando a 7. Então a gente tem uma questão, né, nesse cenário e a gente vem olhando um pouco mais para o cenário das lavanderias como resultado operacional que chama muito atenção, de verdade. Eu até duvidei do Thiago, né? Ficou com vontade de montar uma É, lavanderia, Eliezer? Não. estamos no caminho aí, viu? A gente falava, você não acreditava, né? A gente falava, pô, olha, Falei, é não, assim Thiago, mesmo. tanto é que o Thiago falou, eu preciso ver os números, que eu sou assim, eu costumo dizer que a gente é a razão e não é a emoção, né? A gente deixa a emoção com o empreendedor. É. Mas ao analisar de fato ali os bastidores, né, os números apresentados, a gente vê uma diferenciação do que a gente encontra no mercado, desde para serviços e para comércios e tudo mais, né? Então nós temos hoje um cenário econômico desafiador, um cenário de mão de obra desafiador também, é um ponto que a gente vai poder até comentar sobre isso. Sim. Nesse cenário de desafios, eu vejo esse segmento um pouco na contramão, entendeu? O que você tem? Você tem a verticalização das casas, né? Tá Sim. tudo vira o prédio agora, né? Tá tudo e o espaço sempre diminuindo,
Os apartamentos estão cada vez menor e o que o pessoal tira do apartamento? A Área de área de serviço. serviço, né? E aí você Pra entra fazer um justamente closet pra mulher, né? exatamente, pra poder guardar mais Mais roupas, roupas né? pra lavar na lavanderia. Exatamente. E tá certa essa ideia, né? Sim. E nesse contexto, a gente tem de fato uma oportunidade muito grande, né? Você vê essa abertura. Então, o que sendo mais fiel à pergunta, né, o que isso tem mudado nas vidas das pessoas no Brasil, eu entendo e vendo, né, ali até comecei a acompanhar bem mais de perto, né, os feedbacks das pessoas que estão conectadas a vocês, que é uma coisa que eu admiro muito da LSF, que ela não é que ensina e larga para a pessoa ali, vocês acabam sendo uma continuidade ali, aquele amigo, né, Faz uma aquele ami tutoria, né, exatamente, cara? é a pessoa que acompanha ali o crescimento da jornada. Então, essa mudança nesse mercado, ela é um sinalizador, sim, igual o Thiago falou, da falta do bom serviço e a oportunidade também dessa mudança, né, geográfica, sobre espaço, sobre tudo ficando mais apertado, tudo querendo ser mais rápido, né. Você vai lavar hoje fazer um serviço desse dentro de casa, leva mais tempo do que você ir numa lavanderia. Então, assim, são contextos muito interessantes, mas sem deixar de lado que isso é empreendedorismo também, né, isso é negócio, né. Às vezes a Sim. pessoa: "Ah, eu tenho um pequeno negócio", não, você é um empreendedor, você tem uma empresa, né, e isso é muito legal que tem E sido cresce construído. rápido. Tem muita gente crescendo rápido. Cara, você tocou num ponto, né, você falou de resultado operacional, mas igual o Thiago estava falando e eu não quis interromper, esperei o Uhum, raciocínio finalizar, Claro. porque assim, falar de resultado, quando você vê resultado, é fácil. sim. Agora, da maneira como o Thiago começou, como a gente começou lá atrás, não tinha nada, cara. Esse terreno era baldio. A Uhum, gente teve que preparar esse terreno e hoje as pessoas conseguem ver resultados através do que a gente faz. Por quê? Hoje tem outras pessoas, outros, mentorados que já estão numa curva ascendente, né, e estão tomando ali a sua região, estão conquistando ali o seu bairro, até a sua cidade. A gente tem mentorado aí que tem 4, até 5, Fechou a cidade. né, fechou a cidade. exatamente. Então, Thiago, eu sei que você foi um cara que desbravou essa parada, né. Como é que foi lá no começo, quando tudo isso daqui não existia, Quando né? tudo era mato, né. Tudo era mato, só tinha as franquias e você, encarou essa parada no peito, levou no peito e foi pra cima. Eu acho, Fábio, que todo mundo tem sorte, só que tem gente que não sabe aproveitar a sorte, né? Porque você encontra R$ 50 no chão. Tem gente que vai pegar R$ 50 e vai transformar em 5 milhões, e tem gente que vai pegar R$ 50 e vai gastar ali do lado. Mas as duas pessoas tiveram a mesma sorte, mas uma aproveitou mais do que a outra o seu momento de sorte. A minha história começa lá atrás dos 9 anos, quando eu tive contato a primeira vez com lavanderia de autosserviço, mas sobretudo eu por algum motivo eu tinha um dom de entender que aquele negócio ia pegar de verdade no Brasil. E era um sonho que eu tinha de criança de ter de autosserviço. Você tem uma frase que você falou que eu não lembro, qual foi a frase, Paulinha, que ele falou? Depois você pega aí, lê em voz alta que eu repito aqui. Mas, o mundo ele não tem mais tempo para perder tempo. Verdade. Exatamente. O Não mundo dá ele tempo de perder tempo. não dá. Então ou a gente vai pegar o negócio e a gente vai transformar o Brasil em uma potência através da força do pequeno negócio que vai se tornar grande, da força das pessoas que têm credibilidade, que vão acreditar, que vão mudar a sua mente. Como eu tive isso, e eu não tive isso sozinho. Eu tive isso por quê? Porque eu acredito na família, eu acredito no meu país, eu acredito nas pessoas que vivem nesse país, eu acredito no meu sócio. Eu acredito na equipe que eu trago, a equipe é boa. Eu não vou contratar gente para me dar trabalho. Eu não vou ficar com gente que não funciona. Então, lá no começo, eu talvez não tivesse o que o Lavanderia Sem Franquia tinha, mas eu tinha uma perspectiva de falar: "Se ninguém faz, a gente vai fazer". Eu não sabia que o Lavanderia Sem Franquia existia, que todas essas lavanderias estavam aqui, mas eu sabia que eu ia construir um império e que hoje a maior parte do meu faturamento, hoje, então, vou falar 80% do meu faturamento, da lucratividade, da onde a minha família vive com tranquilidade, da onde eu viajo, são tirados das lavanderias que eu tenho.
Tendo em vista que Eliezer toma conta das lavanderias e ao longo desse tempo ele ainda está entrando em outras unidades, né? Você ainda nem teve ainda Sim, acesso a exatamente. todas as unidades, né? Você teve acesso a 6, são 11 ainda. E agora ele vai começar a ir pegando. E quando a gente acha que tá chegando, tá abrindo outra já, né? É isso. E aí, cara, o que acontece? A primeira coisa foi, eu comecei uma lavanderia de autosserviço. Eu tenho uma esposa que acredita no negócio, né? Então ela não acreditava na lavanderia, ela acreditava em mim. E eu acho Uhum. que isso aí é uma coisa legal, né? Aí, e até de certa forma, às vezes eu fico um pouco assustado, né? Eu fico um pouco assustado porque se eu falar pra Bárbara que eu quero abrir uma banca de hot dog, ela fala, isso aí vai dar certo, né? Fala, será que ela fala tudo isso pra mim sempre? Que vai Confiança, dar hein? certo pra me impulsionar? Mas eu acho que é o papel do teu. Depois eu tive uma família, minha irmã, que acreditou também um pouco. E aí a gente começou com uma lavanderia de autosserviço sem franquia. Quando eu olhava pro lado, tinham lavanderias franqueadas ao redor. E o que eu observava? Que essas pessoas não tinham um know-how que eu tinha ao longo de 2 anos no chão de fábrica. E aí é que eu finalizo com as frases, ou com a frase, né? Para você ser um bom rei, e não precisa ser rei, mas para você ser um bom rei, você precisa um dia ter sido servo. Para você poder mandar de uma forma a você fazer um pedido onde aquele teu funcionário, aquele colaborador vai trabalhar ouvindo o que você quer, você precisa um dia ter sido mandado. Você entender como é que funciona essa inovação. Para você ter uma lavanderia de autosserviço, você precisa participar dos processos. Então, não adianta o investidor vir e falar assim, vou comprar 50 lavanderias porque é preciso haver um treinamento para isso. Agora, o lado legal de lavanderia de autosserviço é que quando eu comecei e até hoje, quando se abre a sua primeira unidade, a sua segunda unidade, você não precisa de funcionário, desde que você saiba fazer o negócio do jeito certo. E aí, depois que você tem 6, 7 unidades, aí você começa a precisar Sim, de funcionário, obviamente. mas isso Que a acaba sendo, estrutura aumenta, né? acaba sendo irrelevante. Ô Guto, a gente tá falando de resultado, né, cara? Você falou uma parada, resultado operacional, Sim. né? Isso às vezes é um pouco mais técnico, da parte financeira. Explica pra gente aí o que que é essa parada, resultado operacional. Às vezes a gente fala como se todo mundo Como todo mundo entendesse, né? conhecesse. Mas é uma coisa muito interessante. Vou explicar o resultado operacional, mas dentro desse contexto, toda empresa ela trabalha para ter lucro, obviamente, né? Sim. Mas sim, tem startups que abrem para não ter lucro, tem coisa no mercado todo, né? Uhum. Mas a gente tem algumas parametrizações em mercado que medem o resultado da operação. O próprio nome já se autoexplica. Resultado operacional é quanto a operação funcionando ela deixa de resultado, Uhum. tá? E a gente tem alguns parâmetros históricos, né, de estudos e tudo mais. Por exemplo, um comércio, ele trabalha para uma eficiência de margem de resultado operacional entre 5 a 9%, Uhum. entendeu? Já uma indústria grande ali, ela vai trabalhar entre 3 a 6%. Fatura milhões, né? Sim. Exatamente. Então, tem cenários que a gente atua que é isso. E empresas de serviço, que a gente considera esses indicadores como saudável, tá? Então, a empresa de serviços, a gente está falando entre 15 a 25. Então, guardou esse número, né? Entre Sim. 15 a 25. Isso é o que a gente trabalha no mercado. Então, hoje, quando eu vou parametrizar, eu vou fazer uma consultoria com o cliente ali, e para medir a saúde do negócio dele, se ele estiver entre 15 e 25%, a gente Saudável. considera saudável. Sim. Tá, aí a gente vem para as lavanderias. Começamos a operacionalizar 52%. Não, Thiago, espera aí, tem uma coisa errada aqui. Coisa tá estranha. Pô, não existe dentro de uma operação uma Sim. margem tão estruturada assim. E eu fui cavucando, porque eu sou curioso, né? Não, alguma coisa tá errada. Conciliação bancária, movimento, tal. 51, 52, 53. Falei, ó, tanto é que aí no evento da LSF a gente foi posto à prova, né? Uhum. Mostrou lá, realmente era. Então, impressiona de fato, tá? Então, a gente tá falando hoje de segmentos que atuam no seu grande volume. Eu tô falando de empresas que têm que movimentar 200, 300 mil por mês para chegar a um resultado de 5, 6%, que seja 10%, né?
E hoje Esse é como 30 vem mil de lucro, o cara investiu 300, 300, movimenta 300 mil para chegar com 30, né? E hoje uma lavanderia que fatura 50, 60 mil, às vezes mais do que uma, né? Vamos supor, tem 4, 5, 3, que já dá para chegar a 50 mil de faturamento, você chega com o mesmo resultado de uma empresa que fatura 300 mil por mês. Então são coisas assim, que tem que ser vista realmente ali e faz muito sentido. Mas é importante também a gente saber que é um negócio, né? E se você for inteligente o suficiente assim na sua operação e souber lidar com o resultado, você multiplica ele, Sim. né? Olha, que negócio, que investimento hoje te dá retorno de 50%? Se alguém te oferecer isso, hoje quem oferece 20% já é para desconfiar, Sim. né? É, É pirâmide. Então, se chega alguém te oferecendo algo que dá um retorno de 50%, você fala: "Opa, alguma coisa tá estranha nisso tudo". Mas como o Thiago falou, tem um tempo para isso, Sim. né. Maturação do Quem entra negócio. agora no projeto que é assessorado pela LSF, ele tem um caminho muito mais encurtado, né, obviamente. Então, por quê? Porque descobrir as coisas sozinho, né, que nem o Thiago falou, comecei ali, cara, sozinho. Com quem que ele conversava? Com ele mesmo, né. Sim. não só isso, a falta de. Você vai ter problema com fornecedor, com transporte, com saber se aquele fornecedor é Golpe. Golpes, exatamente. Tem muita coisa no Muito, viu? mercado, né. Muito. Ah, Inclusive, já fica um alerta aqui, você verifica bem aonde você está comprando equipamentos, se você está tentando fazer esse processo sozinho, cuidado, cara, cuidado que é perigoso. dentro de qualquer, indicação de negócio e rentabilidade, a gente sempre desconfia quando a margem é muito grande. Isso é o o que os nossos pais nos ensinam, né. Sim. Olha, se for muito o santo desconfia, né. E é um pouco sobre isso. Então, quando a gente vê a estruturação das lavanderias, realmente ela traz uma margem acima do mercado, né, obviamente, mas ela tem essa escalabilidade, ela vai começar, vai tomando a sua forma e vai construindo isso. Uhum. Agora, o fato de ter encurtado isso e ter alguém como um apoio também facilita muito, Sim. né, facilita muito, porque gestão de negócios hoje, ela é um compartilhar. É você sentar à mesa, abrir os números e falar: "Viu, pra onde a gente vai? O que a gente vai fazer?". Se você está sozinho nessa jornada, isso realmente tem essa questão. Então, o resultado operacional é de fato o que a operação vai deixar no final do mês ali para você, que é o famoso lucro, né, o Sim. famoso lucro ali da operação. Então isso é o que, precisa chegar positivo. Então empresas que têm resultado operacional positivo são empresas saudáveis. Então isso é o que a gente acaba construindo sobre isso, tá. Beleza. E aqui, né, a gente falando sobre margem de lucro, Sim. falando sobre resultado operacional, o que você acredita, né, essa pergunta para o Guto e para o Thiago Uhum. também, né, que se dá, né, qual o motivo de uma margem de lucro tão grande como essa? E agora eu vou, né, só desconsiderar uma parte aqui, desconsidere a franquia, né. Desconsidere a franquia, a gente sabe que, né, se você não sabe, eu vou te falar, né, quem é mentorado tem 25% a mais de lucro do que franqueados, né. Então, mas a gente sabe que não é somente isso, isso é um detalhe importante, mas a gente sabe que esse modelo de negócio carrega algumas particularidades que possibilita, uma margem de lucro maior, uma operação mais enxuta. O que que você acredita, Thiago, que seja, eh esse resultado, né, vem da onde? Então, ao longo da nossa conversa, eu vou construindo as coisas na cabeça aqui, e eu vou falar primeiro disso, mas depois eu vou falar um pouco do golpe, o que que aconteceu com uma aluna nossa que tomou um golpe 2 vezes do mesmo cara, e Nossa. isso eu vou falar, Aham. né. Mas, quando eu falo assim, aluna nossa, é porque o preço engana as pessoas, e aí você fala: "Ó, não compra da fábrica". "Não, mas o cara vendeu, R$ 3.000 mais barato". Tomou 2 vezes um golpe, eu vou falar sobre isso aí. Mas, hoje uma das motivações da gente ter 25% de margem, aí depois a gente vai entrar, né. 25% de margem, qual é a explicação disso aí? É porque quando nós somos especialistas em lavanderias de autosserviço e a gente não monta lavanderia, a gente estuda, faz um plano de negócio e executa esse processo. Então a gente escolhe a máquina correta, os mecanismos corretos, o local correto, a gente colabora
em todas essas fases. Então, imagina que o Lavanderia Sem Franquia tem um banco de dados, o maior banco de dados de lavanderias do Brasil. E digamos que o Eliezer mora em Jundiaí e que eu tenho 3 lavanderias posicionadas em Jundiaí. Eu consigo fazer um mapeamento junto com satélite, enfim, junto com tecnologia, e eu consigo dizer assim, bom, se essas 3 lavanderias tiveram bons resultados em locais como esse, a gente faz uma triangulação e a gente consegue encontrar um local legal. Isso faz com que, e quando a gente fala que tem 25% de lucratividade maior, é quando a lavanderia já está com um tempo de maturação. Sim. Mas o que acontece é que muitas pessoas já começam bem próximo da maturação. Então, o que é esse tempo de maturação? Normalmente são 8 meses. 8 meses, 9 meses, você está batendo 9.000 de lucratividade. No primeiro mês, você pode ter 1.000, 2.000 de lucratividade. No segundo mês, você vai tendo um pouquinho mais, isso vai crescendo ao longo do tempo, né? Mas, inclusive, abrindo uma aspas, todas as minhas lavanderias hoje montadas têm sucesso, passaram por esse processo, mas nem todas começaram com faturamentos muito altos. Por quê? Porque eu tenho um perfil mais agressivo. Eu não adoto muito ele no Lavanderia Sem Franquia, a não ser quando o aluno demonstra ter esse perfil agressivo. Então, eu tenho um perfil mais agressivo e aí eu vou em locais que as pessoas jamais montariam uma lavanderia, mas que aquilo funcionou lá. E foi o que a gente fez e funcionou bem. Então, o motivo desses 25% a mais, na verdade, é um número meio inexato, porque se você começa faturando mais em menos tempo, você tem mais dinheiro entrando, você pode abrir uma nova lavanderia, então isso pode se reverter em muitos mais números, mas tudo bem. Mas 25% foi um número legal. Agora, quando a gente vai falar de lavanderia de autosserviço e as motivações que essa lavanderia não, ela tem uma alta lucratividade, tem muitas coisas a explanar, vou deixar a maior parte para o Eliezer, como nas questões financeiras, mas imagina que hoje um funcionário no país, ele vai te custar, sei lá, R$ 1.600, R$ 1.700. Só que quando você vai para encargos e outros fatores, você quase que dobra esse valor. Exatamente. E você dobrando esse valor, você perde metade da lucratividade. E essa metade da lucratividade no nosso modelo de negócio, e quando eu falo nosso modelo, é modelo LSF mesmo, esse valor que você despendiria contratando um funcionário, você poderia estar utilizando ele para fazer financiamentos dentro das nossas estratégias. Então, é justamente o valor que você usaria para montar uma segunda lavanderia. Então, não ter funcionário, para mim, é a marca histórica disso. E aí eu fico pensando, será que as pessoas pensam assim, tá tirando emprego? Não sei, mas me vem isso na cabeça, né? Será que tá tirando emprego das pessoas, por não ter funcionário? Pelo contrário, né, tem milhares de empresas atrás de uma lavanderia de autosserviço que estão gerando mais empregos, né? Nós mesmos geramos mais empregos, é, com isso. Então, é um sistema que vai crescer não só para a lavanderia de autosserviço por não ter funcionário, mas pela segunda maior característica da lavanderia de autosserviço, que é a agilidade no processo para o cliente, porque tem a perspectiva para o empreendedor, mas tem a perspectiva para o cliente. Então o cara fala assim: não, tem uma lavanderia de autosserviço que tem uma lavanderia convencional e tal. Sim, a lavanderia convencional vai existir, ela sempre vai existir. O objetivo da lavanderia de autosserviço não é tirar a oportunidade da lavanderia convencional. Pelo contrário, é ela otimizar quem não usava a lavanderia, trazer para dentro desse mercado e em breve essa pessoa, ela vai se vestir melhor, ela vai cheirar melhor, ela vai ter uma melhor qualidade na roupa dela, ela vai crescer e ela vai estar usando depois uma lavanderia convencional, porque a lavanderia convencional, ela é pro cara que ou não tem nenhum tempo, ele precisa resolver um problema, ou ele tem dinheiro e vai mandar aquele negócio acontecer. Agora, quem leva dinheiro pro bolso, pro teu bolso, pro teu bolso, pro meu bolso, pro bolso das pessoas, ou seja, quem leva dinheiro no sentido de como é que eu vou fazer dinheiro? Eu vou fazer dinheiro com quem gasta. E quantos bilionários a gente tem no país em relação a milhares e milhares de pessoas que não estão em uma classe B, C, D, E e que vão gastar dinheiro todos os dias? Qual é a motivação que essas pessoas vão até uma lavanderia de autosserviço? Motivação é: eu não vou, quebrou uma máquina, eu vou na loja, essa máquina está mais cara do que estava da última vez que eu comprei. Eu comprei de 2,5, agora está 4,5 uma máquina. Eu prefiro tirar R$ 15 do bolso para lavar, prefiro tirar 15 para secar. Isso é o sucesso da lavanderia na perspectiva, que eu tenho, eh, entre negócio e a pessoa que está vendo a gente aqui, querendo entender também o lado da pessoa que está usando o negócio. Então,
E em outros aspectos também, que falta muito se falar, né? Eu vejo algumas pessoas falando algumas besteiras nesse sentido. Toda lavanderia de autosserviço ela é ecológica se ela tiver, obviamente, bem estruturada. Porque você vai gastar menos produto químico, menos água. Então, produtos químicos em geral são biodegradáveis, não só por eles serem quimicamente feitos para que sejam biodegradáveis, mas pela diluição deles ser muito menor, então o ambiente, as bactérias, enfim, vão conseguir fazer a decomposição daquilo com muito mais facilidade. Então, tem muita coisa em lavanderia de autosserviço que a gente precisa falar, mas a pergunta é, então, para ser fiel à pergunta, quais são os fatores E possibilita essa margem de lucro tão alta? Então, é funcionário e as pessoas não têm para onde ir. para onde. O caminho quebrou a máquina hoje, não deu, vai demorar 20 dias. Quanto que demora a garantia de uma máquina dentro da sua casa? Sei lá, 2 meses. Onde é que ela vai lavar essa roupa? Ela vai lavar na mão ou ela prefere botar no carro, ir para um lugar com ar-condicionado, abrir o laptop dela, o notebook, colocar lá para lavar em meia hora, lavar, secar, resolver os problemas concentrados, sair um pouco do ambiente da sua casa, conversar com outras pessoas. Então, o sucesso da lavanderia de autosserviço e a alta lucratividade é porque demanda disso. Você não tem funcionários e você tem um custo muito enxuto em relação ao que você gasta nesse processo. Não tem hambúrguer para ficar na geladeira, não tem, sei lá, depende de uma manicure para abrir um salão e ficar com 30 manicures, e aí faltou um esmalte, a pessoa fica chateada. Então você tem pouca coisa Sim. para resolver o problema. Aí tua perspectiva aí, É, não, na verdade, você tem uma coisa que eu bato na tecla aqui, que é o segmento, ele vai na contramão do que dá ruim nos outros segmentos. Vou colocar alguns pontos aqui. Se chove, Uhum. normalmente, a gente sente nos números esse déficit em diversos segmentos, porque choveu. Se o cara faz um serviço externo e tal, no segmento da lavanderia ele faz ao contrário, né. Ele Ela traz as pessoas para dentro da lavanderia. sim. Se faz muito calor, também é verdade, porque a pessoa vai consumir mais roupa, tal, não sei o quê, vai ter Claro. mais troca, vai suar mais, tal, Uhum. vai também para lá. Então isso que também constrói um pouco essa instabilidade de faturamento, né, porque hoje o que mais, é desafiador nas empresas é manter uma instabilidade de faturamento, né. Você começa a faturar, um mês você faz 10, outro mês você faz 30, outro mês você faz 5, não, isso é complicado, você tem aquela dificuldade de geração de caixa. Agora já no segmento de lavanderias, né, que é o que a gente vem, eh, conhecendo mais a fundo, é 24 horas, é receita o tempo todo, receita o tempo todo. Então a liquidez, né, a geração de caixa é também um grande fator que a gente tem nisso daí. Hoje você pega alguns segmentos de serviço que faz o serviço hoje vai receber 30, 60, 90, né. É. Então o tempo de conversão de caixa é muito longo. Então você precisa manter uma média de faturamento muito bem equilibrada. O tempo de conversão de caixa hoje das lavanderias é um dia, né. No dia Sim, seguinte o dinheiro tá no no dia caixa, seguinte. né, então isso também constrói muito essa questão de resultado, isso é muito importante. Agora, cara, eu vou te colocar na enrascada aqui agora. Manda aí. Vou te colocar. Ó, o nosso resultado operacional, considerando aí 52%, vamos colocar assim, existem situações aonde, esse resultado operacional, ele é ainda maior, Sim, né, mas tem um cenário que é ainda menor. Por quê? O franqueado, ele não tira esses 52%, ele vai sim, tirar 32 para menos, né. sim. Isso baseado no quê? Em taxa de franquia, em royalty, né, em E na falta alguns de conhecimento, irmão. na falta de conhecimento, que isso aqui é Que é os o Na custos falta de não análise. contemplados, né, ele tem um custo, para inaugurar muito maior. Qual a sua visão, né, não falando sobre, não indo contra a franquia em si, sim. mas financeiramente falando, né, esse resultado operacional aí de 25% a menos para o franqueado e 25% a mais para o mentorado do Lavanderia Sem Franquia, por exemplo. Eu acho que o que tem muito que é muito importante nesse contexto, e toda pessoa que empreende, ela tem a vontade de dizer: "Ó, isso aqui é meu", né, Sim, entendeu? "Isso boa. aqui é meu negócio".
Eu quero pintar de roxo. Pinta de roxo. Eu quero colocar um elefante cor-de-rosa rodando ali na frente. Coloca um elefante de cor-de-rosa lá na frente. Inclusive, Então, teve uma primeiro. lavanderia de roxo, eu só queria É de dizer. roxo? Foi isso que aconteceu. Eu já tava olhando isso. Se você quiser colocar um elefante cor-de-rosa lá, você pode colocar. Eu posso. Então, essa liberdade de você testar, porque negócio é isso, cara. Empreendedorismo é isso. Você não tem outra opção se não for arriscar. Toda vez que a gente vai tratar algum assunto sobre empreendedorismo, sobre negócio, você tem que arriscar para ver se vai dar certo. E é assim que é. Que nem a sua especialidade, inclusive, Fábio, que é o tráfego pago, que é essa questão do digital. Você tem certeza que vai acontecer? Não, mas você tem que arriscar, tem que jogar, você tem uma base para fazer isso. Então, essa liberdade também faz muito sentido nesse contexto. Empresas que estejam amarradas a uma segmentação, alguma regra, alguma instituição, ela fica limitada a isso. Ela não pode testar novos produtos. Talvez aquele local, né, poderia colocar uma máquina de sorvete lá. Porque é muito calor na região, vou colocar uma máquina de sorvete, pessoal. Vou colocar uma máquina de sorvete aqui. Verdade. Tem a liberdade de fazer isso. Por quê? Porque cada região se comporta de forma diferente. E aí, se você tem essa expertise e sinaliza e tem essa percepção, você traz para dentro do seu negócio. E empresa é assim, é criação de produto o tempo todo. Toda Agora, empresa tem que estar se imagina nesse renovando. contexto, o cara chega para uma franquia e fala bem assim, olha, quanto é que é a taxa de franquia? Ele fala 20, 30, 40, 50 mil reais. Vamos colocar, tem uma Sim. abusiva, são 50 mil reais. Aí ele pergunta assim, eu não tô achando um local bom. Será que esse local aqui é bom? Você acha que a franquia vai dizer que não? Porque aquele vendedor depende daquela comissão para poder comprar o próximo carro dele, para poder às vezes resolver um problema na família dele, ele vai dizer, cara, é muito bom esse local. Vai lá. Então, tem um dado que pouca gente sabe e que é muito relevante. Que as franquias não têm só isso de cliente, elas têm muito mais cliente do que elas abrem de lavanderias. O problema é que quando as pessoas se deparam com a realidade de uma franquia, aqueles 50 mil reais, elas preferem, não, perdi 50 pau no contrato, você não consegue, mas eu não vou entrar nesse negócio porque eu vi que realmente eu tô amarrado. Então, só depois que você entra no negócio, você vai ter essa dimensão. E aí, o que o cara faz, o que eu já vi muito no Brasil? A franquia já começa vendendo 5 bandeiras pro cara. Ele fala, ó, em vez de você pagar 250 mil, você paga só 150, você tem 5 bandeiras. O cara sai de lá feliz da vida, só que depois, quando a emoção passa, ele cai numa realidade, que aquilo foi um mau negócio. Nós temos um aluno que tem 5 bandeiras exatamente, e no final das contas falou, cara, eu tô amarrado. Os caras me deram os locais que depois eu fui perceber, fui entender, e não são locais bons, e agora eu preciso arrumar uma saída. E tá abrindo a primeira lavanderia dele, com 5 bandeiras de uma franquia pago, tá abrindo através da lavanderia sem franquia. Então essa liberdade faz muito sentido no negócio, né? Quero testar, eu quero sair daqui e vou para a rua da frente. Você paga uma nova reforma, por exemplo, investe menos e faz essa jogada, né? Sim. É muito sobre isso também. Cara, bacana. E falando, né, sobre a gente estava falando aqui sobre empresas e tal, e eu tenho uma pergunta boa aqui para vocês, né? A gente vê o cenário global sobre tecnologia, sobre o comportamento do público em si. No Japão, as vending machines, as lavanderias não, né? Mas os serviços de autosserviço, né? Fica até meio redundante. Mas o autosserviço em diversos países aí para fora, temos Europa, temos aí China, Japão. No Japão, por exemplo, uma automachine para cada 90 pessoas, isso já é uma realidade lá no Japão, né. Agora, aqui no Brasil, a gente tem aí, eu acho que se eu não me engano, a gente fez uma pesquisa, era uma vending machine para cada 1000 pessoas aproximadamente, né. E a gente vê que hoje as coisas estão mudando, né. Como que vocês entendem essa nova era? Como você entende, Thiago, essa nova era de pessoas procurando por serviços, automatizados, né, elas não querem mais, entregar ou até mesmo interagir com pessoas, né, a gente vê um pouco esse distanciamento do serviço
mas muitas vezes a pessoa quer estar num lugar onde tenha mais pessoas, não necessariamente atrás de um balcão, mas ali um ambiente onde tenha vários clientes, que ela pode até interagir, trocar uma ideia, ficar num ambiente bacana. Como que você vê isso, Thiago? A primeira coisa a primeira pista que o Brasil teve do autosserviço foi dentro do supermercado. Sim. Você viu Uhum. que o supermercado colocou caixas automáticos ali. Diminuiu muito a fila. As pessoas querem um tempo de qualidade. Elas querem um tempo de qualidade com pessoas que elas querem conviver. Então, se eu posso ir numa máquina, sei lá, para comprar algo que eu preciso e ir embora, eu não precisar ficar na fila para resolver esse problema, para mim é melhor do que eu ter que entrar e ter que interagir com pessoas que eventualmente eu não vou precisar interagir. Por outro lado, em lavanderia de autosserviço, em alguns outros negócios, existe essa vontade de interação. Então ele vai para a lavanderia poder conversar com alguém, porque a pessoa se sente sozinha. Sim. E também existe a vontade de não interação. O cara vai na terça-feira, 2 horas da manhã, porque ele não quer falar com ninguém, ele quer ficar lá em paz, sozinho ou com poucas pessoas trabalhando. Agora, e eu acredito que esse número seja muito mais alto do que 1.000 pessoas. Eu realmente acredito que o número seja muito mais alto. Eu acredito que deve ser pelo menos aí umas 100.000 pessoas uma vending machine, porque eu trabalho nesse mercado há muito tempo. Então, para quem não sabe, eu comecei no mercado de vending machine com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu já tinha uma certa independência. Eu ganhava mais do que muita gente. Apesar de não ter aproveitado tanto, porque eu não tinha o Finalux ali para segurar ali a minha onda. Mas Também. com 14 anos de idade, eu comecei com bolinhas pula-pula. Então, eu tinha uma maquininha de bolinha pula-pula. Eu tinha várias, assim. Então, eu era O cara que mais desbravou o mundo, né? eu era um cara que eu gostava da bolinha pula-pula, né? Achava um negócio legal. Só que eu tinha um monte na minha casa pra poder abastecer. Então, pra mim, deixou de ser uma coisa legal como criança. E eu passei a ver as crianças querendo o meu brinquedo, né? Então, eu via o menininho eu com 15 anos olhava os meninos brigando. Pai, me dá uma bolinha, pelo amor de Deus, me dá uma bolinha. E aí o pai, eu não tenho, filho. Só que o filho insistia tanto que ele tirava aquele R$ 1 do bolso, colocava na maquininha, girava e a bolinha caía e se perdia, cara. E aí o pai tinha que comprar outra bolinha, A porque caía no recorrência chão. era A enorme. recorrência não parava. Então isso fazia com que eu tivesse já uma certa independência daquela idade, né? Então eu não gastava eu não saía, eu não ia pra festa, né? Então eu gastava com besteira dinheiro naquela época. E aí eu aprendi eu acho que isso foi uma das coisas que contribuiu para o ramo de autosserviço, né? Ter essa visão lá desde criancinha, mas o que contribui. Aí eu fui vendo que começaram as gruas de ursinho de pelúcia. Uhum. Então eu falei, cara, eu quero comprar uma grua de ursinho de pelúcia pra mim. E eu comprei, né? Então, era mais caro naquela época do que é hoje, eu não sei por quê. Eu pensava que ia ficar mais caro hoje, mas não ficou mais barato um pouquinho. E aí eu comprei uma maquininha de ursinho de pelúcia e coloquei lá e também me divertia. Tinha os ursinhos de pelúcia, mas eu foi mudando de ramo, aí eu me tornei mestre e tal. E eu fui vendo, realmente acompanhando o que tinha nesse mercado, né? E tinha pouquíssimas coisas, cara. Aí tinha as máquinas de snacks, e aí eu acompanhei esse crescimento das máquinas de snacks ao longo dos hospitais. Então as Sim. pessoas aproveitaram essa oportunidade. Hoje você vê empresas gigantescas Gigantesco, exato. que estão dentro dos aeroportos, dentro dos hospitais, dentro de supermercados, que estão faturando com isso. Às vezes 3, 4 máquinas de ursinho, né? Isso aí acontece. E a partir daí, começou chegando aí o mercado de carro. Começou o mercado de carro automático também. Então você via que tinha aquelas escovões e tal. Não era tão automatizado assim. Hoje está um pouco mais automatizado, né? E de certa forma queimou esse mercado de carro aqui, porque arranhava o carro naquela época. Hoje não arranha mais. Hoje não arranha Sim. mais. E vai ser uma outra. Mas é uma desconstrução agora de um problema que teve do produto, né? Sim. E tem muito problema sobre isso, assim, em relação a arranhar o carro e tal, né? Mas eu já adianto aqui que tem muita tecnologia que não arranha. E aí, vieram as lavanderias de autosserviço. Então, é, é muito novo, cara. Você não tem nada ainda automático hoje, né? Cara, falando de cenário assim ainda, né? Eu fiquei impressionado com o mercado de autosserviço, porque dá para fazer de tudo, né? Sim. O autosserviço ele tem como fazer de tudo. Hoje você vai nos aeroportos, você tem aquelas cabines onde você paga para você poder dormir. Isso é um autosserviço, né? Então isso é bacana ver essa evolução, mas qual que é a sua visão sobre isso, Guto?
É um cenário que traz muito essa questão da tecnologia, né. A tecnologia ela vem para isso. Quando a gente fala sobre a mão de obra também, igual o Thiago comentou: "Ah, será que a gente está tirando mão de obra?" Cara, as pessoas não têm muita paciência hoje, né, de É, esperar. Você vai no supermercado, você não quer ficar 40 minutos numa fila, né, você vai em qualquer lugar. Hoje o tempo ele tá tão valioso, né, que as pessoas estão querendo as coisas mais rápido, mais perto delas. Por isso que hoje, há muitas oportunidades de lavanderias dentro de condomínios, né. Por exemplo, igual você sim. tem também, analisado sobre esse cenário. Por quê? O cara não quer sair dali. Porque o tempo dele já está limitado, né, hoje é muita rotina, muita correria, e tal. Então, na verdade, hoje qualquer negócio ele resolve um problema. Qualquer negócio ele abre para resolver um problema. E quando você conecta o problema junto com uma, oportunidade de qualidade de vida para a pessoa, você uniu as 2 pontas do mercado, né. Então, é sobre isso também, sobre essa diferenciação aí de De oportunidades, né. oportunidades, né. Legal. Agora não adianta também você pegar uma máquina de sorvete, como você comentou, e eu vou colocar num lugar que é extremamente frio. Acho que até vai ter gente que vai querer tomar, mas não vai ter uma venda tão boa quanto, em Exatamente. ambientes mais quentes. Aí é falando de negócio, né, aí realmente essa Falando de análise mais negócio. aprofundada. Agora, no sentido de que a gente às vezes passa em lavanderia de autosserviço que, obviamente não são nossos alunos, né? Eu falo isso, parece que eu tô puxando a sardinha, mas é claro como que a pessoa, às vezes, ela acha que aquele local é bom e ela quer colocar. Em vista disso, como prova, as meninas estão aqui atrás, você, Fábio, acompanhou um episódio de uma pessoa que queria colocar uma lavanderia na principal. A gente fez a análise daquela lavanderia e a análise dizia que ela tinha que colocar na rua de trás. Uhum. Ela colocou aquela lavanderia na rua de trás e a esposa não queria colocar a lavanderia. O marido falou assim: Cara, eu acho melhor a gente fazer o que eles estão falando, né? E pelo menos a gente depois tem pra quem reclamar, né? Boa. E aí eles foram lá e colocaram a lavanderia na rua de trás. E depois de um tempo falaram: Nós estamos tendo sucesso. E beleza. E aí passou 6 meses, 8 meses, então esse acompanhamento que a gente foi fazendo, aí a mulher, o marido lá ligou e tal, e aí conversando, a gente falou assim, rapaz, sabe, aí a mulher dele falando, né, sabe que a gente, na hora que você falou que era pra montar lavanderia lá naquele lugar, eu fiquei com medo, né? Aí eu falei, ai, amor, eu acho que eu não vou falar, não. E aí o meu marido falou, não, vamos colocar lá. Os caras fizeram análise, mostraram pra gente provar. Eu quero colocar lá mesmo, acho que é legal e tal. Mas eu fui contra a minha vontade, Thiago. Abri uma lavanderia onde a gente ia abrir, e Uhum. vocês não deixaram isso acontecer. E aí a lavanderia não dá ninguém. E a gente aqui do outro lado, que estava num lugar que não era tão óbvio, tá com a lavanderia lotada, né? A gente quer agradecer vocês. E eu sei a motivação disso, né? Talvez muito do que de eles terem habilidade com lavanderia de autosserviço, ter qualidade, saber o que estão fazendo, aprenderam bem, estão executando de forma legal. E eu sei que isso aí é um diferencial, fazer um autosserviço funcionar Sim, como um autosserviço, fazer o feijão com arroz. Então, exatamente. a lavanderia de autosserviço é um feijão com arroz e tem que ser feito. Esse Sim. feijão com arroz. Mas também porque nada supera hoje a tecnologia. E quem criou a tecnologia foi o ser humano. Então isso não pode diminuir a gente de falar, quer dizer que eu não tenho a capacidade de encontrar um local e um computador tem, uma IA tem, sei lá. Né? E não tô nem falando de IA, tô falando de realmente você aprender a você utilizar a análise de negócio, né? O método AM como um braço pra você colocar uma lavanderia com segurança. Então, eu acredito que no dia que você for montar essa lavanderia, você vai dizer, ó, eu acho que tem 3 locais bons, eu acho que tem 3 áreas boas pra gente montar a lavanderia. Só que a análise vai dizer qual dessas 3 áreas tem a maior probabilidade de sucesso. Uhum. E com isso, você tendo um bom serviço, uma boa probabilidade de sucesso, você tendo uma lavanderia bem montada, você escolhendo. Então, é a conjunção de várias coisas que faz as pessoas terem sucesso logo desde o começo. Sim. E é isso que a gente tem que cultivar no Brasil. É. Cara, você tocou num ponto importante, algo que não é óbvio. A gente vê aí o que mais tem das pessoas que tentam abrir sozinha, né, hoje em dia a gente entrega muito conteúdo, e aí a pessoa vai, fala assim: "Pô, não, só com que esse conteúdo aqui eu já consigo abrir sozinha". Sim. Só que ela não tá do lado de dentro
e algumas coisas dentro do método que não são óbvias. O maior erro de quem tenta abrir sozinho, né, sem nenhum acompanhamento eu vi uma lavanderia num posto de gasolina. Porra, é só posto Portanto, de posto de gasolina. gasolina Ela dá para de certo. enxergar todo Todo o aquele, contexto, né? horizonte, todo o contexto e fica focada em, posto de gasolina. "Ah, eu vim em condomínio, vai ser só em condomínio". Portanto, é isso mesmo. Então Pensei isso é um assim. problema, né, porque a pessoa não tem o panorama Ah, eu geral vi e máquina X, portanto eu vou abrir é a uma. máquina X. Aí acha que é aquilo Então, lá. assim, tem coisas que não são óbvias, né, e quando ela cai para dentro da mentoria, logo no primeiro módulo ali, a gente já passa uma visão geral que vai abrir a visão, né. Então ela já vai passar a ser não só uma pessoa que está, procurando um ponto, mas ela vai procurar um ponto, um local que tem possibilidade de ser enviado para realizar uma análise. Então ela não toma essa decisão sozinha, eu não vou a gente não coloca a pessoa num posto de gasolina. Pode ser que ela abra? Pode, porque a análise de negócio pode indicar isso, mas não é necessariamente um local assertivo, né. E assim, é um problema, né, que a gente, sana dentro da mentoria. Sim. Isso é importante a gente falar. E aproveitando a ocasião, né, eu quero te convidar, se você ainda não conhece o Lavanderia Sem Franquia, você pode acessar o lavanderiasemfranquia.com.br, tá? A gente está presente também em outros países, às vezes você que está nos ouvindo agora está em outro país, a gente já está presente no México, no Paraguai e em alguns outros países da América Latina, então eu te convido a conhecer mais do trabalho do Lavanderia Sem Franquia, que está mudando aí a vida de várias pessoas no mundo, não só no Brasil, tá. E assim, nós do Lavanderia Sem Franquia, Guto, acreditamos que, empreender é pegar um problema, transformar num negócio lucrativo e agregar valor à sociedade, né. Sim. Então, hoje a gente vê que quando você vai iniciar um negócio, existe uma determinada barreira de entrada, Sim. né. Às vezes você abrir uma empresa que vai ter R$ 10.000 de faturamento ali, você acaba investindo um montante muito grande. E hoje a lavanderia de autosserviço em si não tem uma barreira de entrada tão grande, né. Como você vê esse cenário com uma oportunidade gigantesca para os brasileiros, né, entrando nesse tipo de negócio para empreender, né, olhando para o empreendedorismo do Brasil em si. É, o empreendedorismo ele traz muito sonho, né? O cara que sonha em ser um grande empresário, sonha em ter um negócio extremamente lucrativo, grande, né? E, e tem muita decepção nesse meio também, né? Sim. Porque tem que conectar, né, o bom serviço com o cliente ideal, com a meta de vendas, com o resultado operacional, com todas essas questões aí que fazem parte de um negócio, né? Então, é, e como eu até comentei, né, as pessoas querem empreender, elas querem empreender. Só que tem muita coisa debaixo disso que acaba não sendo analisada. Olha, eu vou investir num comércio. Cara, seu dinheiro vai ficar parado no estoque até você converter ele em caixa e tal, tal. Tem que ter uma análise muito bem estruturada, né? Você vai concorrer com quem? Com gente grande, né? Você vai, vou fazer um. Tem toda essa análise para ser feito. Já o segmento que a lavanderia ela traz como oportunidade, ele pode ser ele mesmo, Uhum. né? Porque assim, vamos falar dos problemas, né? Sociedade hoje em dia é um é um desafio, vamos É. colocar assim, é um desafio, né. Eh, Hoje você tem a mão de obra como isso é um desafio, Entendi. na a concorrência é como um grande desafio também e tudo mais. Então, esse direcionamento é como você pudesse abrir o seu próprio negócio e você ser ali, de fato, você vai ser o CEO da sua própria lavanderia, né. Que É, orgulho, né, falar que essa palavra. orgulho, Isso né. é Não, eu bonito, eu quero vou ser o marcar CEO isso. da minha lavanderia, vai ser o CEO da sua lavanderia e você vai poder, atuar no mercado e ter essa particularidade. Então, quando a gente fala de empreender, as pessoas elas começam muito errado. Essa que é a verdade. Por que fecham muita empresa? Porque não faz análise antes de abrir. Essa que é a verdade, tá. O cara abre para ver o que vai dar.
Ele começa um negócio para ver se ia dar certo, né? Então não tem uma previsibilidade. Um plano de negócio. Quem faz plano de negócio para minha empresa hoje, né? Verdade. Tem, mas a maioria não faz, né? Então, o que vocês conectam é exatamente isso, é o plano de negócio pro cara. Uhum. Você vai dar isso pronto, vai entregar isso ali. E outra coisa, começar do nada, começar sozinho também é um desafio, né? Por quê? Tem muita gente grande no mercado. Você pega hoje, eu quero vender alguma coisa online. Cara, tem gente vendendo milhões de unidades. Você não vai conseguir concorrer preço, você não vai conseguir concorrer mercado ali, pegar esse espaço. Mas quando você tem essa oportunidade, esse segmento ele traz essa oportunidade de fato de empreender com um segmento de lucratividade boa. Sim. Negócios eles precisam ser inovadores. A lavanderia de autosserviço é algo totalmente fora disruptivo, é totalmente fora do convencional. Vai abrir um supermercado, você vai concorrer com uma rede de supermercado Sim, de 40 anos que vende, compra o produto em 30% abaixo e ganha 10% em cima, então ele vende mais barato que você compra. Lavanderia de autosserviço é um negócio inovador. E você não está competindo com um multimilionário. Se os multimilionários estiverem vendo esse podcast, você já tem que ficar com uma antenazinha ligada, porque vai ter alguns que vão investir, né? A gente tem Sim. gente que tem 30 e poucas lavanderias, ainda ontem a gente Sim. estava conversando sobre isso, inclusive fazendo a citação de um dos donos das fábricas. Ontem a gente foi até uma fábrica de equipamentos, né? Ele estava falando assim, preço vende, né? Mesmo que seja mentiroso, onde as pessoas enganaram, né? Tem pessoas enganando, né? Através de preço, vendedores assim. sim. E isso tem sido um problema no país, não só em lavanderia, mas em qualquer coisa. Por isso que eu acho que o plano de negócio, o que que é um plano de negócio? Eu acho que isso aí é importante a gente falar. Um plano de negócio do Lavanderia Sem Franquia, ele tem 5 passos. Então é o passo de analisar o plano, de analisar o equipamento, de fazer entender que aquele local é bom e trazer essa consciência para o empreendedor. Então, a partir do momento que o Eliezer decide montar uma lavanderia de autosserviço e eu começo a falar para ele que ele vai ter cliente A, cliente B, que vai se comportar dessa forma, você começa a se sentir mais seguro. Essa segurança traz para o empreendedor uma, uma. Ele acredita mais no negócio. Então, a título dos meus sócios que estão aqui hoje, né? Eles falaram assim: eu quero abrir uma lavanderia. Nesse lugar aqui é bom, eu preciso que você veja isso. E quando eu vi, falei, cara, aí é legal. Eles sentiram, falaram, não, vamos abrir agora. É esse o lugar aqui. Porque até antes disso, existiam muitas dúvidas, né? E aí abriram e vão tendo sucesso com isso. Então, o plano de negócio, ele é algo que vai trazer segurança para o empreendedor acreditar nos resultados que eles vão Sim. ter, e aí depois o empreendedor começa a enxergar mais esse resultado. Então, quando eu vou com o Fábio, o que que ele fala? Olha, aqui tem isso, aqui eu passo na frente da lavanderia dele, ele fala, ó, aqui tem 5 mil não sei o quê, aqui tem... Então, ele já começa a entender mais desse mercado. E aí, já depois de um tempo, o plano de negócio no Lavanderia Sem Franquia é dizer como a pessoa vai crescer. Então, eu até, em várias conversas, eu falo assim, hoje eu não tirei, apesar de eu ter a maior parte de lucratividade no meu bolso de lavanderia de autosserviço, eu usei 10% desse dinheiro hoje na minha vida, ao longo de toda essa trajetória, porque Sim. os outros Foi 90% foi para redirecionado. reinvestimento. Então, ontem a gente foi, por exemplo, comprar 11 equipamentos. Aí falou, mas você compra tudo isso de equipamento? E o dono da fábrica perguntou, mas pra que tu tem lavanderia pra colocar? Não tem, cara. Porque eu vivo disso. Quando o negócio tá andando, o negócio vai acontecendo, aí a gente vai colocando lá. E eu preciso de ajuda para montar lavanderia, quiçá uma pessoa que está começando. Eu preciso de lavanderia sem franquia para fazer análise. Eu preciso de pessoas que vão me ajudar a colaborar, às vezes a minha esposa, na maior parte do tempo, mas também funcionários que a gente tem. Então imagina uma pessoa que está começando agora do zero e que acha que vai só comprar um equipamento e colocar lá. Então, o autosserviço nunca foi e nunca será só colocar um equipamento lá. Sim. E nunca mais voltar lá, por exemplo. Não existe isso. Né? Nunca mais voltar. Então as pessoas vão tornando aquele negócio algo comum na vida dela. Não, todo dia eu tenho que estar meia hora, hoje eu vou faltar. E aí é nesse momento que tu falta que o cara que tem perseverança vai dizer, cara, mas é só meia hora. Outra coisa que acontece muito, abri minha empresa e quero fazer o que eu quiser porque a empresa é minha. O cara começa trabalhando todo dia, bate ponto quando ele é CLT, 8 horas da manhã e sai 5:30 da tarde. Ele não falta. Quando ele falta, ele tem que dar um atestado. Na empresa dele, ele quer chegar 10 horas, quer sair 3 horas da tarde. Exatamente. Então,
São esses vícios que a gente precisa ir tirando da lavanderia de autosserviço. Mas o plano de negócio, enfim, ele tá ligado a montar a lavanderia e ter o sucesso e chegar na Sim. lucratividade, que é o plano da SK30D. Então, o plano de negócio não é uma folha de papel como eu aprendi lá atrás. Ah, vamos me entregar uma folha de papel com escrito mais ou menos o que vai. Mas é o acompanhamento desse processo todo para que as pessoas tenham sucesso. Então, são 1.300 lavanderias com sucesso que passaram pelo plano de negócio e executaram esse Exatamente. plano de negócio Ou seja, isso vai mitigar muito a chance de um negócio não dar certo, né? Então, Exato. o que acontece muito, de fato, no empreendedorismo é isso. Ele sai aventurando e a hora que ele descobre que não era bom aquela ideia, né? Deveria Então, acontecer em vários negócios, né? Plano de exatamente, né? negócio para tudo. Se a LSF fizesse o mesmo projeto para todos os negócios, meu, seria excelente. O pessoal precisa muito dessa ajuda, né? Desse braço amigo ali, alguém que já conhece, que já sabe como fazer. Ah, quero abrir tal segmento. Cara, legal. Você já pensou nisso? Você sabe que tem isso? Ó, você precisa ter antenado nisso aqui. Saber, é preciso saber diferenciar investimento de gasto, de desperdício, de economia, porque é Sim, diferente isso aí. O que que é eu economizar? Pô, vou comprar um pouca comida assim, mais o que vai ser comido mesmo para eu não ter um desperdício às vezes, ou para eu não comer tanto. Isso é economizar. Não desperdiçar é um pouco é diferente, até diferente. falei, né? Eu não quero desperdiçar a comida. Então é diferente de economizar. Agora, quando a gente fala em investimento, o que que é investir, às vezes, em conhecimento, investir no equipamento? Porque tem muita gente que fala, nossa, que equipamento caro, mas não para ver o quanto que ele está te dando de retorno. Então, o equipamento não é caro. Sim, É exatamente. a nossa cabeça que às vezes é pequena para isso. Ah, não, vou investir na mentoria, é caro. A princípio pode ser caro, mas o que que é? E é o Hoje, maior investimento, ele está investindo no conhecimento, né? no conhecimento, hoje o nosso perfil, o perfil do Lavanderia Sem Franquia, o perfil das empresas, das lavanderias é compra, investe, testa. Então, assim, falando de empreendedorismo, né, ainda, a gente sabe que vários negócios, né, como a gente já falou aqui anteriormente, tem uma barreira de entrada. Porém, né, a barreira de entrada, né, está muito ligada hoje em dia ao capital que a pessoa dispõe para Sim. poder iniciar o negócio, visando o retorno sobre o investimento, que é o ROI, né, a- o resultado operacional. Hoje, quanto uma pessoa precisa investir, Thiago, Uhum. para começar um projeto, digamos assim, o mínimo, que ela precisa possuir para poder iniciar o projeto com lavanderia sem franquia? Vamos, né, a gente já está falando aqui sobre lavanderia sem franquia, para começar uma lavanderia com lavanderia sem franquia. Tá, hoje as pessoas não veem as centenas de oportunidades que existem em lavanderia de autosserviço. Portanto, é possível você começar o projeto com uma máquina só. Então, as máquinas elas vão variar na casa de 20 e quase 30 até 40 e um pouco mais. Mas hoje, para começar uma lavanderia, por exemplo, com 2 unidades, através da metodologia de lavanderia sem franquia, você consegue montar a partir de R$ 50.000. Então, com R$ 50.000, você consegue chegar a uma lavanderia montada. Então, é o valor, é o investimento inicial para você começar uma lavanderia com lavanderia sem franquia. Aí depois você vai para lavanderias maiores, por exemplo, lavanderias que custam 160, R$ 165.000. Você consegue começar com R$ 70.000. Você consegue ter uma lavanderia montada com R$ 70.000. E, obviamente, você vai ter uma espécie de financiamento, né? Então, é uma espécie de financiamento. Você vai pagando, a própria lavanderia, inclusive, paga. E essa é a estratégia que eu uso hoje para ter crescido. Sair de uma lavanderia em 2016, 2017, 2018. Aí para 11 unidades de lavanderias, foi nessa trajetória. Então, eu acredito que hoje o que é preciso você entender quais são as infinitas possibilidades de você montar uma lavanderia. Hoje a gente tem módulos hoje de R$ 45.000 com lavanderia totalmente montada. Lavanderia totalmente montada, você pode colocar, por exemplo, numa farmácia, você pode colocar num condomínio. Então, e aí, levar isso e um pouco de conhecimento para a pessoa não perder esse ponto. Porque o que acontece? Às vezes você montou tudo e aí você erra num contrato. Aí chega uma franquia de lavanderia, ou chega um cara que entende um pouco mais, ou chega um aluno de lavanderia sem franquia lá e consegue te tirar desse local que você colocou, porque ele sabe fazer propostas melhores, ele entende sobre os outros contratos. Mas hoje, nessa faixa. É isso aí. Legal. Falando sobre esse capital inicial, né, Guto?
Sim. A gente sabe que a pessoa, né, ela começa ali com esse valor, né, e ela vai ter um período de maturação do negócio, né. Qual a importância de você ter uma barreira de entrada pequena, sem ter que pagar, empresas que estariam ali por trás, sugando um capital, como por exemplo taxas ou royalty, tem, Sim. franquias que, cobram ali uma taxa de marketing, meio que impõe o franqueado em fazer um determinado tipo de marketing que às vezes foge até do conhecimento, a pessoa não sabe nem o que está fazendo, Sim. então ela não vai ser dona daquilo efetivamente, mas assim, essa barreira de entrada pequena, qual a importância, né, e conjugado com essa margem operacional, né, com esse resultado Sim. operacional. É Você pode, uma inclusive, usar o exemplo dos alunos que você cuida aí. sim, sim. Sim, Quantas máquinas aquele aluno tem que você tava falando aqui quando entrou, porque não pode falar nome. Ele tem 3 máquinas. Qual é a lucratividade desse cara hoje? Você tem uma questão, econômica aí, muito importante. Primeiro, todo mundo que investe, ele quer retorno, obviamente. E você vai ter diversos perfis. O próprio mercado já segmenta, né, aquela pessoa que é mais conservadora. O cara que é mais conservador, ele tem a oportunidade de: "Pô, deixa eu fazer uma modelagem aqui, né, investindo 50, 60 mil reais, o que que ele pode ter de retorno nisso?". E vai ter o cara mais arrojado, né, que já vai querer chegar abrindo com uma estruturação maior, né. Agora, o que leva muito em conta, e o próprio mercado de investimento ele classifica isso, hoje já, é que quanto maior o seu investimento, maior o risco. sim. Em questão de investimentos, tô falando, Uhum. não tô falando de negócio. E, ou seja, para você ter um retorno maior, você precisa correr mais risco. Essa que Sim, é a ideia, né. "Ah, não quero correr mais riscos", você tem que ter uma garantia ali do processo, então isso vai receber menos retorno, tá. Quando você fala dessa oportunidade que vocês estão colocando, é obviamente que ela traz uma possibilidade de retorno muito mais rápida, por conta do resultado que a operação deixa, né. E se a pessoa ela não depende desse capital ali no seu dia a dia, por exemplo, isso retorna muito mais rápido. Ah não, sim, ele vai precisar de retirar um valor, né, mensal ali para ele como retirada, por exemplo, então essa diferenciação vai ter um retorno um pouco mais lento, então tem que ter esse equilíbrio. Então quando a gente fala de retorno de investimento, né, vou fazer uma entrada de 60 mil para testar o mercado, quanto tempo isso vai me retornar? Tem muito sobre o comportamento do que vai acontecer, ele vai reinvestir? Ele vai juntar o capital para fazer Mas o retorno lá? normalmente 14 a 16 meses a pessoa Sim, tem um retorno. payback, exatamente. O payback. payback Feedback dela. ele, ou seja, já tem isso provisionado, né, já tem Uhum. então Aquele ca aluno que a gente tava falando, ele tá lucrando quanto? hoje, é o que eu comentei com vocês, a gente está conseguindo ter uma visibilidade de margens De nessa 50 faixa de 50, 52%, 49, 48. Então assim, dentro dessa, até porque oscila muito, né, a gente está falando de fluxo de caixa, né, então o fluxo de caixa tem um mês que vai dar um pouquinho mais, então a gente está falando de média. Mas quando você pega isso, vai depender também do seu faturamento, Mas eu Sim. queria falar né. mais sobre É. valores. E Pelo amor de Deus. e O cara a não abre maturação valores. Não, mas também, um né, a maturação do não, mas negócio. os alunos não podem abrir valor no contrato Não, com mas ele. não fala, tá bom. Então eu posso. Eu Você posso porque pode, você ele tem manda pra contrato com mim os ele. prints. É, Eu posso fazer isso aí. Mas hoje, por exemplo, eh, os investidores hoje que investem para uma lavanderia de 3 conjuntos de máquina, e aí ele consegue começar isso com 70 mil reais em dinheiro, né? Porque ele vai entrar em financiamento junto com a gente, ele vai montar em 90 dias. Então vamos fazer essa linha do tempo. Então eu entrei, em 90 dias eu consigo montar minha lavanderia. É, eu tenho uma lavanderia com 3 máquinas. Ou eu quero entrar com essa lavanderia já toda paga. Que eu não acho isso conservador. Eu não acho isso conservador, não. Não acho isso arrojado, né? Eu acho Sim. isso. Eu gostaria que os investidores estivessem aqui e montassem a lavanderia com 10 máquinas. Espero que isso fique na mente de vocês. Uhum. Me ecoe por isso. Mas tudo bem. Então vamos lá com 3 máquinas. Então, a média de lucro é de 10 mil reais. Então é de 9 a 10 mil reais. Isso aí é uma base padrão que eu acho importante. Então, tenho 3 máquinas, 10 mil reais. 9 a 10. Tenho 2 conjuntos de máquinas de 6 a 8. Né?
tem um conjunto de máquina, dependendo de onde você vai colocar, a lucratividade sobe muito, porque diminui Sim. muito os custos, depende de onde vai se colocar também, né? Tem que. Cai aluguel, cai muita coisa nesse custo, né? Aí vai ter. Eu tenho um aluno que tem 80% de lucratividade. Só que Um volume menor, né? no volume menor. Aí, então eu tenho a possibilidade de montar a lavanderia com uma, com duas, com três, com quatro, com cinco. Existem alguns limites dentro das análises de negócio que a gente faz. Então, por exemplo, o que eu não faço hoje? O que eu não acho legal? É eu convencer uma pessoa a montar uma lavanderia maior do que ela precisa momentaneamente. Sim. Mas quando a gente sabe, por exemplo, então, que aquela lavanderia, por exemplo, o cara vai investir 400 mil reais numa lavanderia, né? É mais difícil, mas acontece. Pessoas investem Sim, 400 sim. mil reais. Então, se a gente está falando de 52% de lucratividade mês do faturamento, eu fazendo uma conta rápida aqui, dá uns 16, 20 mil reais de lucro uma lavanderia dessa. Eu tô botando por baixo Sim. aqui. Se eu tô vendo que o cara vai montar uma lavanderia com 400 mil reais e ele não vai bater 20 de lucro, ele vai bater uns 14, 15, eu diminuo a quantidade de equipamento para poder fazer esse cara. Mas aí ele Porque não precisa faria ser tanto acompanhado. sentido um investimento muito grande. Não faria tanto sentido. Então, isso é importante. A gente saber dimensionar isso. E como é que a gente vai dimensionar isso? Através do que a gente está falando desde o começo, é a análise de É negócio o que a gente plano de faz. negócio, né? Sim. E hoje a gente vê, né, os alunos, né, e os mentorados acabam não ficando apenas com uma lavanderia. Eles, Sim. geralmente, quem abre a primeira, no primeiro ano já abre a segunda, porque entende a necessidade de posicionamento no Você mercado. tem algum cliente que só tem uma lavanderia? Não entendi. Você tem algum cliente que só tem uma lavanderia? Não tem. A Nenhuma. maioria tem A mais maioria de tem uma, mais. né? É. Porque, Tem assim, mais. igual a gente está Tem uma, já finalizando, abriu outra e falou que vai abrir até o final do vai- ano mais uma, né? Então, mas isso é um efeito ou um sintoma do resultado, cara. sim, Que sim. se O cara precisa ver pra é, crer, né? E às vezes o cara vê e ainda ele não faz, crê. porque assim, onde está o ganho hoje? Na escala. Quer Escala. ganhar mais? Você tem que escalar mais. Sim. Que é o jogo, né? Se você tem um projeto que tem uma boa margem de rentabilidade e é meio que assim, vamos dizer assim, tem uma garantia de que isso consegue se multiplicar esse resultado, o cara abre mais unidades, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Então, tem muito, o que eu percebo, né, nesse segmento é a escala. O cara abriu uma, olha, tá dando resultado, vai para outra. Daqui a pouco fala, tá legal aqui já, vai para outra. É porque o Elias, ele só pega gente que tá indo Já pra tá 1 bem, milhão, né, né? Eu cara? acho que é Porque isso. eu acho que na É isso. primeira lavanderia o cara nem tá olhando muito pra isso. Ele tá querendo Ele não tá olhando acreditar. muito o financeiro. Quando ele começa a olhar a escala, aí ele fala: opa, como é que tá a minha operação? Eu consigo dar essa pernada? Cara, vocês falaram ontem pra mim, tem uma aluna que tá se dando mal aqui, não tá indo muito bem. Aí eu falei, e aí, tá lucrando quanto? Ela falou, Thiago, eu tô nos 9, 10 mil reais. Eu falei, minha filha, como Você quer mais o assim quê? tá indo mal? Olha a margem, aí Você por quer? isso que eu gosto de porcentagem, né? Porque Sim. porcentagem não fala de valor, né? Né? Fala de. É. Então, é Você tem R$1.000, mas 50% de é lucratividade. 50%, né? Tipo, olha a margem, né? Isso é muito bacana. Mas E ela é uma aluna que ela no é começo, exemplar também. ela é exemplar. Ela executa. E- Existem muitos alunos que não são exemplares e fazem isso, Fazem. né? Por causa, eu acho que foi da análise do negócio, existem muitos. Mas ela foi uma pessoa que agora está crescendo para 2 lavanderias. Eu acho que no próximo evento do 10K para 1 milhão, ela é Ela uma já das tá que presente. já deve estar presente lá. E, Sim. cara, eu vejo muito. Eu tô aqui hoje, eu tô batendo em franquia. Eu tô batendo. Tem que bater mesmo. Esse motivo, né? A permissão dessa escala, eu vejo que muito tá nessa margem, né? De a pessoa não tá pagando a franquia. Por quê? Né? Um dado interessante aqui, a gente já conhece o processo e alguns contratos, né? Então, em média, a pessoa que é uma franqueada, ela deixa 29 mil reais todos os meses. Todos os anos, perdão. Sim. Todos os anos. Que é uma máquina que ela poderia estar comprando. Em 5 anos, ela já consegue abrir a próxima unidade. Só que se ela é uma franqueada, além de ela já ter deixado esse dinheiro na mesa para Não sobra. a empresa, ela ainda tem que pagar a taxa Pra abrir uma para nova abrir a lavanderia. segunda. Então, eu vejo muito que essa liberdade, né? Falando de liberdade, e a lavanderia traz, lavanderia sem franquia traz,
Não só para o empreendedor empreender por exemplo, de forma que ele tenha liberdade de tempo, para ele decidir a hora que ele vai na lavanderia, de forma que ele possa viajar e resolver as coisas através, do celular, mandar: teve algum problema? Toma um voucher, olha, tô vendo aqui, ó, a pessoa às vezes não sabe usar, ó, aperta esse botão aqui, você consegue fazer remotamente. Além de toda essa liberdade, a liberdade empresarial e financeira, Alavancagem. a Não consegue alavancagem, alavancar. Os né. donos de franquia tudo bobão, os cara qualquer um hoje monta uma franquia do que quer, os caras são bobão. Mas eu não tô falando bobão no sentido, é que não tá nem aí "Ah, eu vendi, ótimo, bota na lista aí, vamos seguir pra próxima venda". O cara tá buscando a próxima venda, ele não É tá que olha o que preocupado com o que tá tá ele olha o que tá resolvendo. entrando, mas não olha o que tá deixando de O que entrar. tá deixando, porque ele já considera esse valor como parte Bom, da operação dele, né. A franquia ela já te dá os dados, ela aí já você pega o estudo de mercado, que empresa de serviços, o resultado é entre 15 e 25%. Vai estar dentro da porcentagem e fica confortável, mas sim, não vê que tem a oportunidade de dobrar esse É resultado, né. isso aí, exatamente. essa é a margem da Essa empresa é a de margem. serviço e é isso que a franquia olha quando ela vê. É por isso que eu Ela posso olha. tirar, sugar até o último momento para Pra que que se essa mantenha a empresa ela operação continua saudável. viva, é um parasita. O Sim. parasita faz isso, o parasita ele vai devagarzinho ali, né, até que mata a vítima, uma Até hora que mata. mata, né, é o diferente do parasita E e de ele uma outra faz o relação. quê? Ele parte para o próximo. Parte pro próximo, isso é um É. parasita. A gente precisa entender até uma forma um pouco de coibir isso, porque franquia de lavanderia estão surgindo todos os Sim, dias, já tem mais de 200, né, a pessoa dá muito valor pra franquia, o Brasil tem esse perfil de valorizar a franquia, e eu acho sim que tem muita franquia de boa qualidade, a exemplo disso, eu falo sempre, por exemplo, eu acho que a Decor Colors, foi uma franquia muito legal, o cara criou um negócio, ele Uhum. inventou aquilo, ele foi no Shark Tank, ele fez o negócio dele acontecer e hoje ele desbravou o Brasil, né, claro que ainda assim não tem a mesma lucratividade que uma lavanderia de autosserviço. A taxa de lucratividade é de 20, 25%, o payback é 5 anos. Então é mais do que 3 vezes e mais que uma quantos lavanderia. milhões de investimento numa Decor-Color. Mas é muito grana. Mas é uma franquia boa. Não vou falar, por exemplo, da McDonald's, sei lá, você vai investir o quê? 5 milhões? Eu não tô juntando aqui por cima. Mas é uma franquia boa. Só que os caras trazem resultado dentro de uma franquia. Eles criaram a mesa de notas que está sendo utilizada, o formato de onde aquele sanduíche está sendo feito. Em 1 minuto o cara faz um sanduíche, que o chapeiro tá Hambúrguer. ali, o hambúrguer tá aqui, a salada tá aqui, o pacote tá aqui, a batata frita tá ali. Então, houve toda uma construção. O cara da Decocolor comprou um monte de equipamento, fez investimento, que era o que eu estava falando. Investimento, ele foi o investimento que fez esses caras serem grandes. Propriedade intelectual da fórmula. Então isso aí é sim, de fato, a franquia é louvável, mas a gente não pode pegar e falar: "Abriu lavanderia no posto de gasolina, eu vou montar também". Ah, o cara abriu uma franquia, deu boa, eu vou fazer isso também. Porque franquia de autosserviço, de grua, de máquina de ursinho, de snacks, nada disso aí é importante para o cara. Isso aí você consegue, construir com pessoas que entendem de fato sobre esse mercado. Sim. Então eu acho que essa é a mensagem que eu precisava deixar em relação à franquia. Bom, pessoal, é massa, né, cara, todo esse conhecimento, né, que a gente, reuniu aqui hoje, né. A gente tem, bastante informação. Eu espero que você que tenha assistido esse podcast, tá aqui com a gente até agora, tenha gostado, né, tenha digerido bastante informações que a gente Não trouxe esquece de aqui. seguir Lavanderia Sem Franquia Finalux. Qual é o Instagram da Finalux? Finalux.bpo também. O Lavanderia Sem Franquia, é o Lavanderia Sem Franquia. A gente também tá no YouTube, Lavanderia Sem Franquia, e lavanderiasemfranquia.com.br, que é a nossa página oficial. A gente está caminhando agora para o final, né? Eu quero agradecer o Eliezer por ter aceitado o nosso convite, estar Eu que aqui hoje agradeço. falando, né, um pouco mais sobre finanças de lavanderia e toda essa visão do mercado. Sim. Obrigado, Eliezer, pela sua presença. Quer deixar o contato também do Eliezer? Depois a gente deixa o contato aqui embaixo. Vamos Deixar deixar o o contato, mas contato. pode falar aí qual que é o contato da Finalux? A Finalux pode ser pelo WhatsApp, 11 94750 4841. Vai falar direto comigo, ó. Contato Olha, direto. por enquanto. Por enquanto, né? A Finalux tem um propósito no mercado e nosso propósito de negócio é fazer com que as pessoas tenham dados organizados. Então, essa organização de dados, eu vejo muita gente sofrendo por falta de enxergar os números, né? Então, quer ver os números, quer ver a lucratividade? Cara, organiza. Então, isso é a nossa metodologia, esse é o nosso produto.
Então, tem nosso Instagram, finalux.bpo, lá vai ter todo o material, o site, www.finalux.com.br, é só clicar e conectar com a gente. Temos ajudado muita gente a enxergar de fato, né? Eu acho que dá. Não, você vai realmente ver na Foi o que prática aconteceu com a gente. Eu vou o que aproveitar dá isso de aí. resultado. Hoje, o motivo da Finalux estar aqui é pela contribuição que ela Sim. trouxe mesmo com as lavanderias de autosserviço e com as minhas próprias lavanderias Sim. de autosserviço. Eu acho que o mais legal do que aconteceu ao longo da nossa trajetória e do momento que eu te conheci, acho que eu te conheci através de ti, né, Fábio? Foi. Foi que a gente sabia quanto a gente tinha de lucratividade, só que a gente não conseguia organizar, né? Quando a gente conseguiu organizar, aí a gente estava crescendo nesse momento, aí eu já não iria mais saber da minha lucratividade, né? Então Sim. foi por isso que a gente começou a buscar. Então a gente buscou algumas oportunidades até que a gente chegou no Eliese. E aí a parte legal foi que o Eliese ele veio e aí ele começou a organizar, começou a perguntar. Então a equipe é muito bem organizada nesse sentido de enfim, de Buscar trazer informação, dados, né? buscar as informações. E aí no final do mês ele veio falando assim, ó, vamos fazer um fechamento aqui rapidinho, né, e tal. E em 10 minutos ele falou, ó, você tá tendo crescimento disso, saiu isso, fechou aquilo. Isso aí fez eu pegar e ligar pro meu funcionário. Epa, por que a gente só cresceu 2% Sim. nessa unidade? Você não esperar 1 ano pra perceber isso, né? 6 Verdade. meses pra perceber um déficit. Aí o meu funcionário, aí eu falei, cara, precisa. Pois é, o seguinte, o que eu crescer, eu vou te dar 5%. Aí rapidinho começou. Né? Eu costumo dizer que os números falam, né? Então, você vê uma oscilação de número, até acho que com a Bárbara também, né? A gente falou, Bárbara, o que aconteceu? Ah, não, porque teve mais manutenção esse mês, então eu tava em reforma pra ampliar, então é aceitável que esse mês a gente Os acabou... dados falam, Isso, né? os Eu os tenho uma números frase falam. que eu gosto muito assim, ó, em Deus eu confio, os demais me tragam os números. Exatamente. Ponto. Isso aí. Muito bom, muito bom. Legal, cara. Então, obrigado, Eliezer, Eu que pela sua agradeço, mais presença. uma vez. Obrigado, Thiago, né? A gente tá aqui junto, né? Nessa Obrigado parceria. a você, meu amigo. Esse é o primeiro, né? Podcast do Lavanderia Sem Franquia. A gente ainda Show. vai decidir o nome. No modelo que a gente queria, né? Eu acho que esse é o primeiro podcast do Lavanderia É. Sem Franquia. A gente já fez outros podcasts, a gente já Sim. participou de podcast na Isto É. O nosso aqui foi legal, então podcast número 1, né? Tamo junto, meu irmão. Todo mundo te conhece. Valeu. E a gente vai partir pro final agora, né? Foi uma satisfação estar aqui com vocês. E eu te vejo até a próxima.